Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje o 49º devocional do ano para a honra e glória do Senhor. E hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre uma passagem de Neemias. Neemias 2, do versículo 1 até o 6. Essa passagem é um pouco mais longa, mas eu gostaria de focar nesses versículos porque tem um propósito, eu tenho algo para falar. Esses versículos eu creio que Neemias ele toma uma atitude que eu gostaria de trazer para a nossa meditação. Amém? Então, meus irmãos, vamos orar, vamos nos colocar diante da presença do Senhor e assim clamar pela sua misericórdia e graça. Oremos. Senhor Deus Santo, obrigado, Papai, por quem tu és. Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que essa palavra venha estar achando morada, Pai, em nosso ser. E que o Senhor seja glorificado através disso tudo. Obrigado, Deus, porque tu tens todo o poder na terra como nos céus. É isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos ler a passagem. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Ataxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Meus irmãos, aqui essa passagem é quando Neemias se achega diante do rei. Ele estava muito triste porque ele ficou sabendo de como estava a situação de sua cidade, né? De onde morava, né, os seus descendentes, de onde moravam os seus pais. Neemias nunca antes tinha pisado em Jerusalém, mas o seu amor por essa cidade, pela cidade santa do seu povo, o comoveu, o fez se entristecer. E o rei Ataxerxes, quando contemplou, né, a face de Neemias, o rosto de Neemias, se preocupou, perguntou: por que você está assim? Você não está doente? Então qual é o motivo dessa tristeza? Essa tristeza só pode ser de coração. E Neemias responde: como eu não poderia estar triste se a cidade que moram os meus pais, né, que estão sepultados os meus pais, está em ruínas? E o rei Ataxerxes pergunta: o que você quer pedir, Neemias? E agora é o ponto que eu gostaria de falar com vocês. Então eu orei ao Deus dos céus. Neemias, antes de responder ao rei, a gente não sabe como é que foi ali a situação, mas a gente vê que Neemias orou ao Deus dos céus. Essa atitude de Neemias, meus irmãos, é uma atitude muito, 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 muito importante para nós. É uma atitude que para nós, nesse novo ano que está por vir, precisamos praticar. Neemias ora ao Deus dos céus e toma uma atitude, sabe? É nesse ponto que a gente começa a perceber que a oração ela não é seguida de uma ação passiva. Nós oramos e tomamos atitude, sabe? Primeiro ele ora, mas aí então ele toma atitude. Ele não ora e fica de pernas erguidas, de braço cruzado, esperando Deus agir, mas ele mesmo se torna uma resposta da oração, crendo que o Senhor o chamou para fazer isso. Não sei se vocês compreendem. É do mesmo sentido de eu, por exemplo, estar desempregado. Eu, Senhor, me dá um emprego pro meu pai, que o Senhor, em nome de Jesus, me abençoe com o emprego. Que o Senhor abra as portas, em nome de Jesus, que eu receba um emprego em 2023. Mas então, ao invés de eu ficar descansando com as pernas para o alto, eu vou correr atrás, pego o meu currículo e mando o currículo para tudo quanto é empresa, para então eu receber uma contratação que será uma bênção de Deus. Será porque eu orei ao Senhor.
sabe? Essa será a resposta da minha oração. Deus quer que nós nos ponhamos em ação, de modo que nós glorifiquemos Ele agindo, glorifiquemos Ele com atitude. É claro, a nossa ação de orar, ela é muito importante. Essa é a nossa primeira ação, é a mais importante, é aquilo que nós precisamos de dar total prioridade. Mas após orar, que nós possamos agir, sabe? Quando orarmos, Senhor, me ajude contra esse pecado, que possamos agir contra ele também, que possamos lutar contra ele também, que não seja algo passivo de nós, que não seja algo que a gente fale e seja negligente ao agir. Pelo contrário, que nós possamos dar o nosso melhor para glorificar o nosso Deus através disso. E é isso que Neemias faz. Neemias ora ao Senhor. Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Sabe? Antes dele responder ao rei, ele ora ao Deus dos céus. E após responder, e após orar, ele responde ao rei. De modo que a sua oração ela é seguida por uma ação, sabe? Ela é seguida por uma atitude. E uma atitude que é conforme a vontade do Senhor. Porque assim que ele orou, ele respondeu, de modo que Deus moldou o seu coração, né? Deus moldou a sua mente segundo a vontade dele. As nossas orações, meus irmãos, isso é muito importante também. Nós oramos para que seja feita a vontade do Senhor. O que isso significa? Significa que as nossas vontades, elas vão se diminuindo e a vontade do Senhor vai crescendo até que as nossas vontades se alinhem com a do Senhor e então nós agimos. Como nós saberemos disso? Todo momento que nós orarmos, sabe, Senhor, me abençoa com o emprego, mas que não seja a minha vontade, mas sim a sua seja feita. Quando nós falamos isso, nós nos submetemos à vontade do Senhor. E então ele é glorificado através dessa submissão que nós estamos praticando. É desse modo que nós alinhamos a nossa vontade com a de Deus, quando nós nos dobramos diante dele, diante da sua presença e falamos, Senhor, que a sua vontade seja feita na terra como é nos céus. Amém? Então, meus irmãos, esse é meu conselho para vocês. Quando vocês orarem, não importa contra o que seja, seja contra um pecado, seja com relação a uma bênção, seja com relação, sabe, a uma dificuldade, que você ore ao Senhor e busque agir. Haja. Porque o Senhor te capacita para isso. O Senhor te concede habilidade para isso. De modo que ele será glorificado através dessa sua atitude. Amém? Então, meus irmãos, louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor para encerrar o nosso devocional. Novamente, nós estamos acabando o ano, mas eu me alegro muito por estar aqui falando da sua palavra para os nossos corações. Amém? Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado, papai, por quem tu és. Pai Santo, nós oramos aqui para que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Pai, a melhorarmos, Pai, em cada área, Pai, de nossa vida, que nesse novo ano, Pai, nós possamos estar melhores, ó Deus. De modo que o Senhor seja glorificado através de nosso viver. Para isso, Pai, nos ajude, Pai. Que nós possamos estar sempre pondo diante do Senhor, Pai, os nossos pedidos, apresentando as nossas dificuldades, aquilo que nos angustia, Deus, que do Senhor nos ajude em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos as nossas vidas e faça assim tudo conforme a tua vontade. É isso que nós oramos, nós pedimos em teu nome, papai. Amém, Senhor. Os irmãos, que Deus os abençoe grandiosamente em nome de Jesus. Amém.